Ninguém desiste de um dia para o outro. Essa frase, por si só, é um soco no estômago, não é mesmo? Eu sei. Talvez você que está assistindo agora já tenha pensado em desistir, ou talvez já tenha presenciado alguém desistindo. E o que você pensa? E o que você pensa é que essa pessoa não aguentou, não tinha força de vontade, mas a verdade é muito mais sutil, é muito mais perigosa. Para quem não me conhece, eu sou o professor Geraldo, especialista em concursos públicos, aprovado em 19 concursos, e aqui eu ajudo concurseiros a passar no judiciário para técnico ou analista judiciário. A desistência, na maioria das vezes, não é uma decisão repentina, um ato heróico de rendição. Não é um dia em que você acorda e simplesmente joga a toalha, joga tudo para o alto. A desistência é um erro silencioso que se infiltra na sua rotina, na sua mente, no seu processo de estudos. Ela é uma erosão gradual, um esvaziamento lento da sua energia, da sua motivação e da sua crença. E o pior, ela acontece sem que o concurseiro perceba. Quando se dá conta, já desistiu. E hoje eu vou te mostrar qual é esse erro silencioso. Vamos desmascarar os sinais que indicam que você pode estar pouco a pouco desistindo da sua aprovação, sem se dar conta. E o mais importante, vou te mostrar como barrar esse processo e retomar o controle através da decisão e da responsabilidade que só um método claro pode te oferecer. Prepare-se para uma conversa franca e transformadora. O erro silencioso que leva à desistência não é um monstro visível. Ele se disfarça de cansaço, de falta de tempo ou de motivação em baixa. Mas a raiz é muito mais profunda. O primeiro sintoma do erro silencioso é a falta de uma decisão clara. Eu não estou falando de decidir passar no concurso. Isso a maioria decide, obviamente. Estou falando de decidir o como. Isso é o mais importante. Existe uma diferença abissal entre tentar passar e decidir passar. Existe até um ditado que diz que quem tenta não faz. Quem tenta passa o dia buscando milagres, pulando de material em material, seguindo dicas aleatórias, sem um compromisso real com o processo. Agora, quem decide, entende que a aprovação é o resultado de um caminho e se compromete a trilhar esse caminho com as ferramentas certas. Lembre de tudo que falamos sobre a necessidade de um método de estrutura e controle? A falta de decisão clara é quando você não escolhe seguir um desses métodos. É quando você se permite ser levado pela correnteza, em vez de pegar o remo e definir a sua direção. Essa falta de uma decisão de rota gera uma instabilidade que, no tempo, corrói sua energia. Você começa a se cansar, não pelo estudo em si, mas pela exaustão de tentar fazer tudo e não fazer nada direito. É o primeiro estágio da desistência silenciosa. Consequência direta da falta de decisão é o estudo no automático. Você senta para estudar, abre o livro, grifa, lê, faz resumos, mas a sua mente não está lá. Você está apenas cumprindo uma rotina vazia, sem propósito claro, sem engajamento. É o estudar por estudar, sem o estudo ativo que discutimos. Você está executando tarefas, mas não está aprendendo. Você está presente no corpo, mas a sua mente divaga, se preocupa com o futuro, com os resultados. E a cada dia de estudo no automático, você se sente mais frustrado, mais distante. Pense nisso. Você está dedicando horas preciosas da sua vida, abrindo mão de lazer, da família, para estudar no automático? Qual o resultado? Frustração, a sensação de que não está dando certo. E o principal, a perda gradual da sua crença de que é possível.
Você começa a duvidar de você mesmo. Você se convence de que não é capaz, porque o seu esforço não está gerando resultado. Mas você não percebe que o problema não é o esforço, mas a qualidade dele. O automático é a maneira mais sutil de começar a desistir. E o terceiro pilar do erro silencioso é a ausência de acompanhamento. Se você não tem um método para medir o seu progresso, para analisar os seus erros, para ajustar a sua rota, nosso fundamento 3, que é a avaliação e ajuste, você está voando às cegas. Imagine que você está fazendo uma longa viagem de carro. Você tem o destino, mas não olha o GPS, não olha as placas, não sabe se está no caminho certo. Eventualmente você se sente perdido, desorientado. A cada curva errada, a cada sinal ignorado, a vontade de continuar diminui. E nos estudos, a ausência do acompanhamento faz exatamente isso. Você não sabe se está aprendendo, não sabe se está evoluindo, não tem feedback sobre o que precisa melhorar. E essa falta de feedback mata a motivação. Por mais que você se esforce sem ver resultados concretos, ou sem saber o que fazer para mudar o jogo, a desistência começa a parecer a única saída. Você se sente sozinho, sem rumo, e aí, um dia sem perceber, você já parou de remar. O erro silencioso que te leva à desistência não é a falta de vontade, é a ausência de um posicionamento claro diante da sua jornada. É não decidir qual método seguir. É estudar sem engajamento. E é não acompanhar seu próprio progresso. A aprovação não é um evento passivo que acontece com você. É um resultado que você constrói ativamente, dia após dia, com a decisão e responsabilidade. Decisão de escolher um método que funcione. Responsabilidade de aplicá-lo e de acompanhar o seu progresso e de ajustar o que for preciso. A aprovação exige que você pare de ser um mero passageiro do processo e se torne o piloto da sua própria jornada. Exige que você se posicione, que você diga, eu vou estudar do jeito certo, e que você se comprometa com essa escolha, monitorando cada passo. E se você se identificou com esse erro silencioso, não se preocupe, não se desespere. O primeiro passo para vencê-lo é a consciência, e você acabou de obtê-la. E a boa notícia é que você tem o poder de mudar isso agora. Você tem o poder de se posicionar. Decidir estudar do jeito certo muda tudo. E estudar do jeito certo significa ter planejamento estratégico, para ter previsibilidade, execução ativa para aprender de verdade e não no automático, e avaliação e ajuste para acompanhar seu progresso e não desistir sem perceber. Esses são os pilares que eu venho te mostrando e que vamos continuar construindo juntos no canal. Este mês foi para dar clareza. O próximo será para te dar ferramentas ainda mais práticas e aprofundadas. E você já se pegou estudando no automático? Ou percebeu a desistência silenciosa em algum momento da sua jornada? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre isso. Sua experiência pode ajudar muitos outros. E se este vídeo te despertou para a importância da decisão e da responsabilidade, deixe seu like, compartilhe com aquele amigo que você sente que está precisando também dessa clareza. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a continuidade da nossa jornada. Lembre-se, a sua aprovação é o resultado de suas decisões diárias. Faça a escolha certa. Eu estou aqui para te ajudar a cada passo. Até o próximo vídeo.